Fala galera, tudo bem? Deu liga na área, episódio 43 do Olhar. É o episódio. Dá um olhar Paulo 43 Ricardo. pra câmera. Tu que é o nosso Xabi Alonso. Com esse Que olhar tal? 43 a gente não vai longe. Ué? Mas enfim, é o que temos, né? É o É. que temos. Foi o que Hoje. deu pra buscar no mercado, né, Léo? Foi o que deu. A gente tá que nem alguns clubes da capital sem dinheiro, né? Tu tinha que regatear. E a reposição teve que ser imediata, Isso, né? buscamos É, na aí- base ali o que deu. Era o Não, que tinha. brincadeira, foi um reforço de peso, Hoje a gente vai tratar de um tema sugerido por um ouvinte, olha só, a gente que bacana. a gente tá tão crescido, né, tão maduro que a gente já tá interagindo e os ouvintes já estão mandando na gente, o que é muito legal, o que nos orgulha e nos diverte muito. Então, muito obrigado ao @carloprato1, e ele sugere, a partir da história do técnico do Hamburgo, que conseguiu subir o time depois de 7 anos na segunda divisão, um clube que nunca tinha caído, que tinha um relógio orgulhoso no estádio, na sua arena, dizendo tantos anos, tantos dias, tantas horas, tantos minutos na primeira divisão. Caiu, ficou 7 anos. E o Carlo Prato, @carloprato1, sugeriu que a gente trabalhasse contando a história desse técnico. A gente vai contar, só que a gente vai contar a história do Hamburgo, que tem uma relação conosco aqui no Rio Grande do Sul. Transborda as margens do Elba, a história do Hamburgo, Não, e chega até o Rio Grande do Sul. Não, é assim, ele transborda as margens do Elba, corre pelo Mampituba e deságua no Guaíba. Isso aí, Que agora é lago, né? é lago. Agora é lago. Eles querem me aplicar essa. Foram Tudo bem. 54 anos, De lago? 149 dias, 1 hora e 23 minutos sem rebaixamento do Hamburgo. Mas não foi pela 1 hora e 23 minutos, que seria o último jogo, né? Não. Foi por muitos erros. E o Hamburgo bateu na trave, né? Já era pra ter caído Ele antes, pediu né? para ter caído, Foram né? Caído duas antes. salvações nos acréscimos do play-off nos 7 anos anteriores ao rebaixamento. E a Alemanha tem algo legal, né? Que muitos defendem que pudesse ter aqui no Brasil. O terceiro da Bundesliga 2 joga contra o antepenúltimo da Bundesliga. E aí tem um jogo para ver quem vai descer, ou quem vai ficar na segunda divisão, quem vai descer para a segunda divisão e quem vai A subir, Itália ou quem também vai faz permanecer. isso também. A Itália tem um playoff para quem vai subir, assim como na Inglaterra. Mas a gente já teve períodos em que o último não rebaixado fazia um playoff com o primeiro que não teve o acesso na Série B, um jogo extra para definir quem ficava na primeira E é divisão, quem era interessante rebaixado. E é interessante porque o time que tá na divisão de cima, ele tá mal, mas ele tem o Ele- dinheiro de cima. Ele E o time é- que tá na divisão de baixo tá bem, só que ele competiu o ano todo, a temporada toda, com uma galera de baixo, assim. É que não Normalmente é um adianta, jogo equilibrado, só que quem ganha normalmente é quem tá na divisão de cima já. Dificilmente tu tem essa troca, assim. É assim como aqui no Brasil, né, Torre? Tem jogador que é da primeira divisão e tem jogador que é da segunda divisão. São mercados. Dificilmente um jogador, a não ser que seja uma revelação, ele vai... O Eric Pulga, do Ceará, trocou de turma, trocou de prateleira. Mas geralmente os times, mesmo sendo o antepenúltimo, ele investiu naquela prateleira de Série A. E aí são jogadores de melhor qualidade, né? E até na Alemanha ainda tem a dificuldade que são 2 jogos, ida e volta. Volta. Então não tem o jogo mágico que tu faz aquela partida e ganha. Igual foi, por exemplo, a Championship, que o Sunderland ganhou de um time que tava a campanha bem melhor, que teve um baita episódio que vocês fizeram aqui. Mas na Alemanha tem ali, às vezes, tu ganha o primeiro jogo em casa, mas na volta o time da primeira divisão vem com tudo. Eu acho menos cruel. Eu acho Jogo menos- único? Não, eu acho Aí menos de cruel volta? do que esse da Championship, por exemplo. Eu acho menos cruel. Porque tu tem a temporada toda resolvida em 90 minutos. Esse, pelo menos, tu ficou em terceiro e tu sabe que tu vai enfrentar um time da primeira divisão. E assim o time da primeira divisão sabe que, né, vai passar pelo constrangimento de ter de jogar pela salvação contra um time de menor qualidade. Mas tu decidir tudo em 90 minutos, assim como foi Sunderland e Sheffield. Esse ano foi o Heidenheim que escapou, né? Time do Do Léo jogador que Chiesa. tu entrevistou pra tua coluna, né? Isso. Léo Chiesa, que é de Ele fez Venâncio gol. Soares, formado no Lajadense. A gente falou tanto dele no Deu Liga que deu sorte, Deu sabe? sorte. Eu vou convidar o Léo Chiesa para participar de um episódio. Eu tenho Legal, contato ele dele. fez gol que salvou Trocamos o time. algumas conversas muitas vezes por Instagram e tal. E ele é aqui de Venâncio. E a mãe dele sempre me manda mensagem. O Escuta Gaúcha é direto, a mãe dele, a figuraça. E o Léo, uma cabeça muito boa. O Léo, ele foi formado no Lajadense, nunca jogou aqui.
E ele foi jogar, Valtinho, levado por um empresário, na 5ª divisão da Suécia. A 5ª divisão da Suécia, se o cara der um bico na bola, a bola passa a cerca e cai na rua. Tem que cuidar para buscar a bola para atravessar a rua porque tá passando o carro. E se tá faltando jogador, pega o cara que tá passando na frente do estádio. Ah, tá faltando um, Vem, um, entra aí. O que tá fazendo aí? Faz a lateral pra nós. Joga no gol pra nós. Se for no inverno, não vai estar passando ninguém, né? Mas, enfim, ele foi para a 5ª divisão e aí ele fez a temporada dele e aí ele foi fazer um teste no Schalke B, antes do Schalke cair. Foi antes do Schalke cair. E aí ele foi pro Schalke no ano que o Schalke caiu. E aí ele fica no Schalke B, aí ele, né, se mantém, aí ele vai jogar no Ulm, da 3ª divisão, que é o rival do Heidenheim. E ele vai muito bem, ele é eleito craque da 3ª divisão, e ele é um caso raro de jogador que sai da 3ª para jogar na 1ª. Sobe junto com o time. Não, o time subiu para a 2ª, mas ele saiu da 3ª para jogar na 1ª. É um caso raríssimo. Deu pulo direto. Ele deu pulo Ele direto. Foi contratado. E ele fez vários jogos pelo Heidenheim. Inclusive o último jogo da temporada eu estava assistindo, tá jogando, é um meia que joga aberto pela esquerda, mas que aqui no Brasil pouca gente conhece, fez a carreira toda fora. E ele tem dupla cidadania, ele é luxemburguês, pode ser? Pode. Luxemburguês e gaúcho. E brasileiro, tem 3 cidadanias. Vamos chamar o índice? Vamos parar de papo furado? Vamos lá, o índice, por favor. Na tela, o retorno à Bundesliga, a crise dos grandes alemães, a gente já tratou disso aqui num episódio, né? Vamos passar. E o Hamburgo de 83, que está ligado, né? Por isso a gente brincou com a ideia de desaguar no Guaíba, o time que jogou contra o Grêmio de Renato, Valdir Espinosa, Paulo Roberto e toda aquela turma e foi vice-campeão mundial. Mário Sérgio, Paulo César Caju. Né? E começando a falar do retorno à Bundesliga, a gente falou que o Hamburgo vinha pedindo para ser rebaixado pelos seus resultados fracos, temporada após temporada, e ele também vinha depois pedindo para subir de divisão, porque nessas 7 anos na 2ª divisão, ele bateu na trave muitas vezes, caiu de desempenho na hora da pomada, como diz um amigo meu, então isso acaba coroando um período de sofrimento. Ele caiu em 2018, né? Em 2018, 2019, ele foi líder por metade do campeonato, mas ficou fora da zona de classificação no final. 4º lugar por 1 ponto, né? E em 19 e 20, ele ficou de todo o campeonato só 2 rodadas fora da zona de classificação. As 2 últimas. Novamente 4º com 1 ponto atrás. Em 2020, 2021, liderou por 16 rodadas seguidas, mas acabou fora da zona de classificação. Em 4º, novamente, 4 pontos. E 2021, 2022, conseguiu jogar o playoff, ganha do Hertha Berlim fora de casa. Assim, tá pronta a festa. E depois perde por 2-0 em casa e amarga mais um ano na B-Zona alemã. Sofre essa torcida do Hamburgo, como diria o narrador da praça. Então assim, teve que fazer muita força, penou bastante na 2ª divisão, para subir. Então mostra que talvez depois de ter conseguido a primeira parte, que é sair do inferno da 2ª divisão, vai ter que penar bastante para se manter na elite. E a gente está falando, Torre, da 4ª maior torcida da Alemanha. A ordem é Bayern, Borussia, o Schalke, que também está na 2ª, voltou, né? Isso, a gente vai falar um pouco mais do Schalke ali na crise dos... O Schalke, que por muito tempo foi a maior torcida da Alemanha, por uma ligação com sindicatos. O Schalke servia de cortina para que movimentos de trabalhadores se reunissem, né? Às escondidas. E o Hamburgo. E Hamburgo é talvez é o principal porto da Alemanha e uma das principais cidades econômicas da Alemanha. E é uma torcida fanática, né? E não à toa tinha toda a mística daquele relógio, que é algo que poucos times faziam com até uma certa arrogância, né? Eu considero isso, porque uma hora ou outra o teu time vai cair. Ele nunca caiu na era Bundesliga, né? Não, ele nunca caiu de verdade. De verdade. Tipo, tem alguns clubes que nunca caíram na era Bundesliga, mas todos em algum momento da história do campeonato alemão jogaram a 2ª divisão. Uhum. Mas tem uma lista aqui dos clubes que nunca caíram. Os incaíveis? Os incaíveis, para contradizer aqui o Torrealba, assim, nas principais ligas, né? Espanha, Real Madrid, Barcelona e o Atlético Bilbao. Na Itália, a Inter de Milão.
Flamengo e São Paulo no Campeonato Brasileiro, porém só o Flamengo disputou todas as edições do Campeonato Brasileiro. São Paulo não joga 79. O PSG na França, mas é uma história mais recente. O Celtic na Escócia, em homenagem ao Torreal Colo-Colo no Chile. Na Argentina, o Boca Juniors, que lindo. Não Na fala. Inglaterra, todos já caíram, mas o Arsenal está desde a década de 1920 sem ser rebaixado. Os 3 grandes em Portugal e no Uruguai, Peñarol e Nacional. Claro, tem clubes mais novos que nunca foram rebaixados. Por exemplo, o Boston River nunca foi rebaixado. O Cuiabá dizia isso, O Defensa e Justiça nunca foi né? A rebaixado. Chape, quando subiu também. Mas pegando assim, os mais tradicionais, aqueles que jogam há décadas a elite, esses são os que nunca caíram nas principais ligas. O Colo-Colo chegou a disputar uma partida decisiva, né? No Sim. interior. E eu me lembro de ter lido que o Colo-Colo é o Clube das Massas no Chile, da torcida, e eu não me lembro se era contra o La Calera, era um jogo fora do Chile, fora de Santiago. E a torcida na estrada esperando o ônibus passar para alentar os jogadores e tal, que era um desastre o Colo-Colo cair para a segunda divisão. No Brasil, até a queda do Inter 2016, eram 5, olha só. Aí depois veio o Cruzeiro Cruzeiro, e depois o Santos. Isso. O São Paulo já teve até uma questão de rebaixamento no, No Paulistão. O Flamengo por pouco não caiu ali nos tempos de O Flamengo não crise. caiu graças ao meia Everton da Portuguesa. Também tem isso. Nem todos os clubes vão cair, né? Mas o Hamburgo, depois de bater 2 vezes na trave, tava na hora de fechar aquele relógio, né? Porque tava tudo dando errado pro clube, uma gestão que também não tava agradando, trazendo jogadores que não correspondiam. E daí vem a indicação do nosso ouvinte, né? Depois desse rebaixamento, o clube passou por essas dificuldades, bateu na trave. Depois de perder pro Hertha, ainda teve outro terceiro lugar em que tomou um 6-1 no agregado pro Stuttgart, para ver essa diferença. Mas desde desse 4º lugar, que ficou por 4 pontos lá em 2021, é o Merlin Poulsen, que é o técnico do Hamburgo. E é um cara que nasceu lá em Hamburgo. Ele jogou por alguns clubes de lá, nunca foi um jogador de muito destaque. Em 2011 ele se aposenta e vira auxiliar da base do Hamburgo. E daí ele vai, roda por alguns clubes, vai passando. E antes, na época do rebaixamento, logo depois que o clube foi rebaixado, ele vira auxiliar do clube. E daí em 2021, o treinador, com os resultados negativos, ele acaba saindo e o Poulsen ganha essa oportunidade. E a partir disso ele cria um elenco, não apostando na base, não apostando em jogadores jovens, tentando trazer o time com o que tem. E vão vindo alguns medalhões, vão vindo alguns jogadores que já passaram por Bundesliga, só que o resultado não aparece. Esse ano, finalmente, saiu aquela maré de azar do Hamburgo e o time conseguiu se acertar. Mas, já olhando o elenco, olhando o que eles vão ter que fazer, é muita coisa para fazer para permanecer na Bundesliga ano que vem. Embora a gente não tenha mais muitas camisas pesadas na Bundesliga, quem subiu e ocupou o espaço se mantém, né? O caso do time do Léo Cienza, o Heidenheim, que é de uma cidade minúscula e tem o mesmo técnico há 17 anos, né? Eu vi um documentário, Trainees, na Amazon, que era sobre profissionais alemães, e ele foi um dos personagens. Um dele, o principal, claro, que era o Klopp. Eram 5 técnicos de futebol. E ele era um técnico que chamou a atenção que ele saía de uma cidade para comandar outra, assim, a casa bem simples. E isso aqui que me marcou, que ele era tão competitivo que ele ia jogar com o filho dele, que era pequeno, e ele não conseguia perder. Ele não deixava o filho ganhar. E o filho chorava. E esse cara se mantém e tal. E o Heidenheim ficou, né? Subiu, já foi para a Conference no primeiro ano. Esse ano se mantém, ou seja, vai fazendo caixa, vai se estruturando, vai melhorando a estrutura física e aí ocupa o espaço de times grandes. O documentário do Beckham, agora que tu falou sobre essa relação de pai e filho, o documentário do Beckham também mostra alguns momentos que o Beckham sempre teve aquele jeito meio que diferenciado de bater na bola, abrindo o braço, uma mecânica de chute diferente do que a gente estava acostumado a ver habitualmente. E tudo isso começou com o pai dele, torcedor fanático do Manchester United, colocando ele na chuva, no pátio, frio do caramba em Manchester, para ele bater falta, e ele só saía do pátio quando batesse, sei lá, 10 faltas na gaveta. Senão ele ficava lá, aí mostrava, e era uma relação
ok, fez ele evoluir, mas a que preço, sabe? Era uma relação abusiva, assim, que com o tempo o Beckham, depois que, claro, ele virou o Beckham, ele percebeu que aquilo ali não é o jeito certo de tu evoluir teu filho, por mais que tecnicamente tu consiga ter a precisão, mas não vale psicologicamente, não é assim, né? O Klopp, na biografia dele, conta isso. O Klopp é de uma região perto da Baviera, que tem como esse perfil mais extrovertido e tal, mas ele teve uma criação muito severa. E o Klopp é o mais novo, são 2 irmãs e ele. E uma distância meio grande, assim. E o pai, como não tinha um filho homem, ele obrigava as filhas a jogar bola com ele. Então as gurias jogavam com bola de couro molhado no inverno alemão. Ele levava para um parque para elas cabecearem. Aqui ensinar as gurias a cabecearem. Imagina. E aí a irmã fala no livro que quando o Jürgen nasceu, elas comemoraram, porque aí ele fez tudo isso Sim. com o filho. Né? Mas assim, é aquela coisa severa do Pai passando trauma pro filho. É o pai tentando, isso eu vejo muito, cara. O pai É. tentando realizar o sonho dele Através do filho. através do filho, né? Então fica um alerta. Mais algo O dessa... relógio, vocês estavam falando, o relógio É. foi pro saco, né? Foi. Eles caíram, aí eles zeraram o relógio, e nesse ano de 2019 seguinte, eles colocaram no relógio o tempo, desde o tempo de fundação do clube. Só que daí meio que parou de fazer sentido quando eles não conseguiram subir direto primeiro na ano. segunda temporada, na primeira temporada, Na segunda divisão. Aí eles largaram o relógio de mão, desinstalaram, acabou a mística. Acabou. O Hamburgo caiu em 12 de maio de 2018 e subiu em 12 de maio de 2025. 7 anos. 2.557 dias depois. É isso aí, o relógio não vai mostrar. Né? Não vai. Não vai. Acontece. Só Walter Júnior. Só Walter Júnior que tem essa contagem. Hamburgo, que é um dos grandes portos da... E a gente tratou disso no episódio de São Paulino, São né? Paulino. Que é o outro clube de Hamburgo, da Alemanha, mas também pelos rios alemães serem navegáveis, a Alemanha tem a maior frota de barcaças do mundo. Toda produção e todo o transporte ele é feito por caminhões, mas ele também é feito por barcas. E nós temos um ex-colega nosso, o Guilherme Becker, que ele me contou que quando ele foi a Hamburgo, um dos grandes momentos é que ele sentou para tomar uma cerveja, aí o rio ali, né, ia só vendo isso, era um trânsito absurdo ficar vendo as barcas passarem. E o Guilherme Becker era um cara paciente, né? Ele um cara bem tranquilo. bem tranquilo, né? Então deve ter ficado horas ali conversando. A crise dos grandes alemães, Valtinho. Vamos começar com a lista. Vamos. A lista conta nos últimos anos de grandes alemães jogando a Série B. Colônia, Hamburgo, Schalke 04, o Torre Alba aí vem homenageando o Hannover 96, o Hertha Berlim, Kaiserslautern, Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf e o Nuremberg. Podemos colocar nessa lista um que por muito tempo esteve na Série A, não é tão grande, mas é tradicional, pelo menos para mim, o Karlsruhe, que é o time do Giovani, o meia ex-Vasco, jogou muito tempo lá. Ah, pode ser? Pode ser, né? Pode ser. Aí tem os times que jogaram a primeira divisão, mas que foram passageiros ali, tipo Greuther Fürth, Darmstadt, e Magdeburg jogou, Paderborn jogou a primeira divisão. Esse que enfrentou o jogo do acesso é o Elversberg. Esse eu não conhecia, confesso que eu não conhecia, para mim é uma novidade. E o Ulm, que é o time que tinha subido da terceira, caiu nesse ano. Para mim, o caso mais impactante é o do Schalke 04. É. Né? É um time que tá desde 21, 22 na segunda divisão. Quase caiu pra terceira divisão nessa temporada, inclusive. É. Foi 14º lugar. É um time que tem uma arena fenomenal, né? A Veltins Arena. Tem uma estrutura de ponta, né? Tinha a maior torcida da Alemanha até pouco tempo atrás. Só que a gestão... É o grande rival do Borussia Dortmund. Eles fazem o clássico do Ruhr. Só que se perdeu, a gestão se perdeu, os jogadores foram vendidos muito fácil. É um time que revelou o Neuer, é um time que tinha muitos meio-campistas jovens, o Goretzka passou por lá e depois foi pro Bayern. Dá pra dizer que o Bayern teve um pouco de responsabilidade nisso, né? Foi tirando principais peças, mas o time não soube repor. E o resultado foi esse, o time agora é médio na Série B. O Torre falou do estádio, que é moderno, é bonito, e esse é apontado como parte do problema dos clubes grandes. Porque veio a Copa do Mundo de 2006, os estádios foram reformados, não entrou tudo de verba pública para a construção e reforma dos estádios, e o custo de manutenção
se tornou muito alto, o custo de construção se tornou muito alto em relação ao retorno financeiro que os estádios deram. Isso acabou prejudicando o investimento dessas equipes num período em que outros clubes que têm apoio de empresas conseguiram se estabelecer, como o Bayer Leverkusen, o Wolfsburg, entre outros. O Wolfsburg que jogou um ano o playoff, né? Para não cair contra o Hamburgo. Teve um episódio do Schalke 04, eu não sei se vocês vão lembrar, no auge da pandemia na Europa, quando ela estava no ápice na Europa, um episódio dos frigoríficos, que os trabalhadores de frigoríficos na Alemanha se contaminaram, muitos morreram, contraíram a Covid, muitos morreram. E um dos frigoríficos era do dono do Schalke. E ele infringiu leis, e aí teve um surto de Covid entre os funcionários e muitos morreram. Ele foi processado, ele tirou dinheiro do Schalke para pagar as multas. Então teve um episódio que está ligado a essa má gestão, porque um clube desse tamanho ele não cai, é à toa, né? não cai de graça, né? É um clube com torcida gigante também. E não é só o cair, né? É ficar ali muito tempo, e é um time que não tem a perspectiva, porque nos últimos anos não bateu na trave. É um time que está brigando na parte de baixo da tabela, não consegue mais desenvolver a sua base, que sempre foi muito forte, e os resultados não aparecem, né? Então eu acho que o Schalke vai amargar ali bons anos ainda e na essa Série B. dificuldade deu espaço para clubes menores, mas mais novos ou mais bem geridos de um modo recente a serem competitivos na Bundesliga. E aí a gente acabou de citar aqui o Heidenheim, que é um bom exemplo disso. Subiu e não caiu mais, se estabeleceu. Não. E no ano em que o Bayern não ganha a Bundesliga, que dá o Bayer Leverkusen, teve muita troca de pontos. E a explicação é que o Heidenheim se classifica porque com aquela pontuação ele lutaria para não cair. E o campeonato foi tão mediano que ele acabou em 7º, 8º e conseguiu a vaga histórica no primeiro ano. Imagina, tu sobe pela primeira vez e no primeiro ano, né, tu vai para a Conference League. O outro caso é o do Hoffenheim, que é um time que chegou, né, claro que tem a SAP por trás, né, botando dinheiro. Inclusive é o caso que o estádio está numa cidade em que não tem população suficiente para lotar o estádio. Mas é o caso de um cara que tem muito dinheiro, que comprou o clube, investiu mas se manteve. O Hoffenheim O Leipzig segue esse caminho também, com a Red Bull por trás. E esse é um processo interessante, né? E aí eu sou muito fã do trabalho que faz a Red Bull, né, no futebol. Não só no futebol, mas porque tudo tem ciência ali atrás. Eles escolheram o Leipzig porque ali tinha uma arena da Copa do Mundo, mas era uma cidade, a principal cidade da Alemanha Oriental. E ainda, eu não sei, Valtinho, tu esteve na Alemanha, se vocês estiveram na Alemanha, eu nunca tive. Mas quem esteve disse que ainda há um contraste ainda, se percebe um contraste mesmo, a queda do muro é 89. Mas em Berlim tu nota que tem uma cidade que é mais uma parte da cidade que é mais moderna e outra que deu, não é que parou no tempo, mas que está alguns passos atrás da parte ocidental, principalmente as construções do tempo do comunismo. São construções mais simples, mais rústicas, com menos detalhes. Então tu nota que tem uma diferença de uma parte da cidade para outra, que a economia durante aquele período traçou essa diferença, mesmo com a queda do muro, nunca se igualou esses dois lados. 36, e olha, são 36 anos, né? Só que foram 40, 50 anos, 60 anos de estagnação. Né? E aí as pessoas criaram um hábito que a economia se estabeleceu de um lado e no outro lado para tu estabelecê-la. E a Red Bull percebe esse vácuo em Leipzig, que tinha o estádio da Copa, e eu, se não me engano, era o único na Alemanha Oriental, né? Leipzig. E que tem uma grande cidade, que precisa de desenvolvimento, que está carente de um time. Tinha um time, mas ele era um time menor, e percebe essa oportunidade de negócio e se instala ali. E o Leipzig, com todo o dinheiro da Red Bull, mesmo sendo um time de formação, de garimpo de jogadores, é o outro que está ocupando esse lugar que seria do Schalke, que seria do Fortuna Düsseldorf. O próprio Hannover, né? O Hannover é um time que eu tenho muito apreço, assim, na Alemanha. Eu gosto muito dessa camisa, mas é um time que também parou no tempo,
caiu em 2016, 17, apostou no retorno de medalhões ali que brilharam no início dos anos 2010 e aí acabou não conseguindo subir. Esse ano foi nono colocado, longe de brigar por uma vaga para subir, já bateu na trave também, mas é um time que vai ficando lá e com isso é uma torcida fanática, tem um estádio também de alto nível, mas vai se apequenando com o tempo, né? E vai perdendo dinheiro, vai perdendo daqui a pouco novos torcedores e acaba ficando ali. O próprio Hertha passa por isso, né? De perder espaço. Sim. O time de Berlim que tá é a União Berlim, que esse é um time da floresta, que para chegar no estádio tu passa pelo meio de uma floresta dentro da cidade. Ele é um time perfil do São Paulo, assim, é um time alternativo que fazia contraste ao Hertha e que também servia como ponto de encontro, de reunião para combater o nazismo, né? As pessoas usavam o clube, a fachada do clube. Enfim, eu tô dando uma olhada aqui na lista, a Janaína acaba de levantar para a gente passar para o próximo ponto. União Berlim, que já está se mantendo na Série A. O Mainz, que surge como o time do Jürgen Klopp, né? O time onde ele começou. E eu acho que se estabelece a partir do Jürgen Klopp e nunca mais caiu. O Mainz, por exemplo, está na Conference esse ano. Se a gente pegar a Bundesliga, Bayern, Leverkusen, Eintracht, que é uma retomada. Foi um time muito tradicional que retomou. E Borussia estão na Champions. O Freiburg está na Liga Europa e o Mainz está na Conference League. Por um ponto, ele fica à frente do Leipzig e do Werder Bremen. Seguindo aqui no nosso índice, Janina pode sentar, né? Pode relaxar, tomar um café. Tranquila. A gente... Será que esse último tópico do cardápio é polêmico? Vai dar polêmica. Será? Vai dar polêmica. Vão mexer com os dois lados do Rio Vão Grande do mexer Sul? com suscetibilidades. Ah... O Hamburgo de 83. Eu me lembro do Felix Magath, que depois foi técnico na Alemanha, de muito sucesso, de camisa 10 da seleção alemã. Ele era da seleção alemã de 82, não? Sim. O Hamburgo de 83 fica marcado na história do futebol gaúcho pelo jogo contra o Grêmio. Tem outros clubes que não são top dos tops, que foram também campeões europeus. Mas aquele Hamburgo, ele era um baita de um time. A temporada 82-83, ele tem um início ali. É uma temporada e meia que eles alcançam 36 jogos de invencibilidade, que até o Bayern de Munique de alguns anos atrás conseguir bater esse recorde. Era a maior invencibilidade da história de um clube alemão. Então, assim, era um time fortíssimo que vinha dominando o campeonato alemão naquele momento e que faz grandes campanhas na Europa. Em 80 ele chega a vencer o Real Madrid por 5-1. 5-1 em cima do Real Madrid, não é uma situação corriqueira. E aí depois sim, 82, 83, faz a sua grande temporada na Liga dos Campeões. A final é contra a Juventus. Contra a Juventus. 1-0. Do Boniek? Juventus Boniek, Platini. Paulo Rossi foi o artilheiro daquela edição. 6 gols. Com 6 gols. E o interessante desse Hamburgo é que ele acabou com uma hegemonia de 77 a 82, que só ingleses venciam a Champions. E esse time, com uma base bastante alemã, né, conseguiu... Eu tô dando uma olhada aqui, Torre. Felix Magath, que era o Sim. camisa 10, o craque, e ele foi técnico e chegou a ser campeão alemão como técnico. Aí, de nomes que eu me lembro, o Jacobs, o Kautz, lateral direito, O Magath faz o gol na final, né? Dele Isso, o gol na final e- contra a Juventus. o Rubesch, que joga acho que 78 na seleção alemã, e eu não sei se ele está em 82, e o Listein. São os caras que eu identifico como jogadores de seleção. O técnico Ernest Happel. O formato da Liga dos Campeões era diferente, era mata-mata desde o início. E a campanha teve vitória sobre o Berliner Dynamo, que era da Alemanha Oriental, o Olympiacos da Grécia, o Dinamo de Kiev da União Soviética, a Real Sociedad na semifinal e na final bateu a Juventus do Platini. O Dinamo Kiev, que tinha Oleg Blokin, que era o único jogador na Copa de 82. Vocês não estavam vivos ainda, tá? Não tinham nascido ainda. Faltavam 11 anos. Então assim, estava no menos 11. E eu me lembro que não se tinha, claro, óbvio que não se tinha notícias da seleção da União Soviética pelas questões óbvias. Não tinha tanta, a comunicação não era ponta a ponta como é hoje. E nós estamos falando da União Soviética. E só se falava no Oleg Blokin e no Dassaev, eram os dois jogadores.
Dassaev, grande goleiro, e o Bloquinha era o gigante russo, que era um ponteiro esquerdo. Porque os ucranianos sempre foram muito base da seleção da União Soviética. Eles tinham um manancial de jogadores absurdo, mas os ucranianos sempre foram mais habilidosos. A Juventus, que perdeu na final... A Juventus era um timão. Tinha Zoff, Gentili, Scirea, Bril e Cabrini, Tardelli, Bononi, Bettega e Platini, Boniek e Rossi. Então, Rossi, seleção italiana, 82. Zoff, 82, Gentili, Scirea, 82, Cabrini, 82, Tardelli, 82, faz gol contra o Brasil, o atacante né? O atacante, o Boniek joga pela Polônia, não, o Rossi, o outro italiano... O Bettega joga 78, não joga 82. Não joga 82. Eu me lembro dele na seleção. Era um atacante bigode, né? Vai ter um atacante de bigode. Não, era o cabelinho branquinho já. Ele é quase um Fabrizio Ravanelli das antigas. Piena branca. Pra quem não lembra, o Ravanelli é um atacante que tinha, tipo, de velho, assim. Isso ele aí. aparentava ter 50 anos e estava comemorando 40, entendeu? Ou 39, 3 anos seguidos. 39, 3 anos seguidos. Mas, enfim, esse Hamburgo de 83 enfrenta o Grêmio. Muito diz a lenda, não sei se é verdade. Tu tem a ficha do jogo, não? De 83? Não tem aqui, mas a gente pode procurar. De que o Hamburgo chega esfacelado para o jogo em Tóquio. E era um jogo só. Também se tinha poucas informações e o Hamburgo meio que menosprezou o Grêmio, né? Estavam dividindo hotel lá em Tóquio e deu uma menosprezada no Grêmio. E isso fez com que o Grêmio se ativasse ainda mais. O Grêmio, para aquela final, ele traz Paulo César Caju, que já tinha jogado no clube em 79, e o Paulo César Caju, campeão mundial em 70, muito jovem, longa carreira na França. Ele traz Mário Sérgio. E esse jogo eu vi esses tempos, eu fiz uma matéria dos 40 anos do Mundial e fui reassistir a partida. O Grêmio tem um gol anulado, que começa num baita de um passe do Baidec. Falem mal dele. Falem que o Baidec era grosso, só dava pontapé. Podia ter feito uma assistência em Mundial. Aí o árbitro... E não foi falta no lance. O juiz marca uma falta que não foi. Mas o que o Mário Sérgio joga é brincadeira. O Mário Sérgio, ele tem passes absurdos, assim, né? Ele comanda o jogo. A postura corporal dele, eu vi também. A postura corporal dele é absurda, assim. Tipo... Jude Bellingham, sabe? Sim, como é que o Mário Sérgio não jogou uma Copa do Mundo? Não sabe a cor do gramado. Mário Sérgio, claro, ele tinha uma questão de comportamento, de ser pavio curto, de comprar um monte de briga, de falar o que pensa. Teve depois uma história de doping envolvendo ele. Teve uma vez de tiro também, que cercaram o ônibus do Palmeiras, ele tinha guardado uma arma no frigobar, ele abriu a janela, deu um tiro, para espantar muito, para assustar. Que nem o trabalho. Hoje é por amor, pessoal. Isso. Aquele vídeo que saiu o Renato do carro também. Ele tá com uma camisa do São Paulo. Quem é que vai vir? Então aí não vai ninguém. Incrível. Teve um episódio do Renato num treino na véspera com o Paulo César Caju, na antivéspera. Isso, que eles brigaram. Que eles brigaram, que o Paulo César Caju me respeita que eu sou campeão do mundo, Renato. Me respeita que eu vou quebrar tua cara. O Renato era muito pavio curto, muito. E era um touro de fogo. O Renato era um espetáculo, assim, pegava a bola, atropelava todo mundo. E ele driblava em velocidade. Né? O Renato jovem. Nós estamos falando de 83, a grande polêmica no Rio Grande do Sul, em 80, raramente tem polêmica no Rio Grande do Sul, né? Mas em 82 era que o Enio Andrade não escalava o Renato. E o Grêmio joga contra o Flamengo, por exemplo, a final do Campeonato Brasileiro em 3 jogos. E a final, a derrota é aqui em Porto Alegre, gol do Nunes, passe do Zico e gol do Nunes, né? E a grande problema é que o Enio Andrade não colocava o Renato por comportamento do Renato. O Renato, ele era tão absurdo já na base que antes a gente tinha preliminar no Beira-Rio e no Olímpico. As pessoas iam no Olímpico mais cedo para ver o Renato jogar na preliminar. Porque ele era muito bom jogador, ele era muito mais forte, ele é muito mais rápido que os demais. E desse time do Grêmio, o Mazzaropi chega para resolver um problema no gol já durante a Libertadores, né? Isso. Tanto é que ele não fica depois do Mundial, né? O empréstimo do Vasco com o Grêmio até o fim do ano. E ele vai pro Náutico. Ele volta, vai pro Náutico e depois retorna ao Grêmio para fazer uma sequência maior. E aí gosta tanto daqui que hoje é comentarista da Rádio Grêmio. Foi o Mazzaropi treinador de goleiros no começo dos anos 90, época do Darley. Ele lança o Darley. A direção, o nome dele que era o técnico, acho que era o
Era o Filipão. Não, o primeiro a técnico. dar chance ao Derlei é o Cassiá Carpes. O Cassiá. Pergunta pra ele que o Emerson se machuca. Tem 2 lesões sérias seguidas e o Cassiá pergunta, se não, pode apostar no Derlei. Pode apostar que ele vai dar conta do recado. E o Derlei assume o Grêmio com 21 anos. Né? Então era o Paulo Roberto em casa, Baidec em casa. O De Leon tinha vindo do Uruguai, campeão do Mundialito pela seleção uruguaia, capitão. Casemiro ou Paulo César em casa. O China veio, jovenzinho do Mas Passo quase Fundo, um cara, um quase feito jogador em casa. barato. O Oswaldo tinha sido destaque na Ponte Preta em 81, no jogo dos 100 mil, Grêmio e Ponte Preta no Olímpico. Que é o maior público do Olímpico, semifinal do Brasileirão. Paulo César, dispensa comentários, Paulo César Caju e Mário Sérgio. E aí era Renato e Tarcísio. Tarcísio jogou como centroavante pro Libertadores. O Tarcísio já tinha ido para a esquerda, porque o Renato entrou na direita. Atropelado. E depois, para ajeitar indo o Tarcísio no time, o Espinosa coloca ele de centroavante. Na Libertadores era Renato, Caio Cambalhota, centroavante que veio do Pará, que até esteve em Porto Alegre, morando aqui uma época, lembra? Ele estava com uma dificuldade, tinha perdido a perna. E o Tarcísio vai para a esquerda. Mas o Tarcísio, quando chega no Grêmio em 72, 73, ele é centroavante. Ele vem porque jogava no América e num jogo ele dá uma infernizada no Figueiredo. O Figueiredo só para ele. E ele ganhou dos caras do Inter na corrida e aí foi o que fez o Grêmio trazer o Tarcísio. E ele vira ponteiro direito pela velocidade e depois ele vai jogar como centroavante nesse ataque. E aí o Caio César, que fez o gol da Libertadores, perdem espaço. Mas muito por essa composição da chegada do Mário Sérgio e do Paulo César Caju, né? Sim, mas sim, respondendo a pergunta que suscitou toda essa conversa, o Hamburgo só tinha 3 jogadores no banco de reservas naquela partida. E por que não foram mais, sabe? Não sei a razão, mas os europeus em alguns momentos abriram mão do Mundial. Diversas vezes o campeão não viajou, foi o vice, outros anos não teve a disputa. Principalmente, e aí o que chama a atenção é por ter sido contra o Grêmio, essa postura, mas principalmente isso acontecia contra equipes argentinas, que como não tinha exame antidoping, eles reclamavam muito que não valia a pena tu fazer esse esforço de ir até o Japão para jogar contra um time que vai ser violento, que vai ser desleal. Uhum. Então, e era bem pior quando era ida e volta, lembra? Isso, também teve o Ajax, deixou de ir. No final teve ida e volta, teve time que não Cruzeiro com o Bayern de Munique. Isso. 77, né? Eu acho que o Grêmio em Tóquio deve ser a 4ª decisão em Tóquio. O Flamengo já é em Tóquio, 80. Flamengo e Liverpool. Já é a 4ª decisão, 80, 81, 82, 83. E 79 não é o... Eu acho que ainda é ida e volta. É ida e volta. Acho que sim. Nem pra 99 os caras fazerem isso, né? Esse é um dos meus maiores medos sobre esse Mundial de Clubes que vai começar agora. Se os europeus vão levar a sério, porque no papel tá tudo muito maravilhoso, tá muito legal. Cara, tá adiantando o programa da semana que vem. Mas aí que tá, eu tô lançando a isca. Chamando audiência. Exatamente, eu tô chamando a isca. O Mundial de 2000 foi de férias, assim, no fim de férias no Rio, o pessoal leva como pré-temporada, assim, e o Corinthians conta esse título como bicampeão mundial. Como a FIFA conta como bicampeão mundial, né? É absurdo. Enfim, mas E o interessante, sabe que eu me lembro desse dia, desse sábado à noite. Foi à meia-noite o jogo. Alguns desavisados. Alguns que acordaram cedo, né? Alguns que acordaram cedo. Até pode ter acordado. Vai ver, passou o tape às 8 horas da manhã. Ser. Mas o jogo foi meia-noite, tá? Eu me lembro. E eu me lembro que, eu me lembro que teve um evento familiar, assim, de tarde. E me lembro até do lugar, assim. E aí meu tio disse, hoje tem o jogo e tal. A mobilização na cidade. Quantos anos tinha? 82, eu tinha 10 anos. 13 de eu faço 83, de maio. né? 83, 11 anos. E eu tinha 11 anos e foi 13 de dezembro esse jogo. Eu tinha 13 anos e 11 anos e meio. Mas eu me lembro, assim, do jogo. E a expectativa de todo mundo, porque imagina, a dificuldade de transmissão, né? Sim. Tava no Japão, não é uma coisa tão simples hoje que tu conecta na internet e tu transmite de qualquer lugar. Mas, enfim, ficou pra história. E naquele ano, na volta do Grêmio, a Rádio Gaúcha teve o grande lance de conseguir botar o Darcy Filho dentro do avião do Grêmio e transmitiu a viagem de dentro do avião para Porto Alegre. Espetáculo. E aí o Darcy desceu junto com os jogadores do Grêmio dentro do avião. Foi o último a descer, deixou os jogadores descerem, depois o Darcy desce como último no avião. Tudo. E aí ele desce já embarcando
no carro de bombeiros para fazer todo o trajeto até o Estádio Olímpico, do Aeroporto Salgado Filho até o Olímpico. Isso já era o que? 15 de dezembro? Era perto, Não, né? o Grêmio volta, O Grêmio passa em faz Los um Angeles. amistoso nos Estados Unidos Em contra Los o time Angeles. do México, e Isso. 2 amistosos e depois vem para Porto Alegre. Exato. Imagina. É. Acabou de ganhar o direto, é. Mundial e tem que Jogar fazer amistoso, isso. azar Ele desses volta pro amistosos. Los Angeles, né? Porque tem Jogar uma com os rota, caras né? que jogam soccer ainda. É. Mas enfim. E pra gente arrematar, o Hamburgo voltou à Arena em 2012 para a inauguração da Arena. Isso aí. Né? E aí, 2-1. 2-1. 2-1. E no dia seguinte, a cena que ficou é que, claro, saindo do inverno europeu, eles passaram o dia tomando cerveja e tomando banho de piscina, porque estava um calor absurdo em Porto Alegre naquele domingo, 13 de dezembro, e eles estavam curtindo a janela de verão que eles tiveram. Porque foi uma oportunidade única vir inaugurar o estádio e ir tomar sol. Porque na Alemanha, no inverno... Tava né? faltando vitamina D, fizeram um armazenamento. Não só de vitamina D. É. Gente, vamos tomar um chá? Vamos. Por favor, o chá da 5. O chá da 5 é uma sugestão minha. Isso. Não, isso que tu vai fazer agora é muito legal. Conheço vários colegas que o sonho deles era poder se auto-chamar no ar. Exato. E agora, as informações do Inter, comigo mesmo. A e minha tal. ideia. É. Domingo, na jornada, a gente teve duas baixas, o Jory e o Vini Moura. Né? E estavam gripados e tal. O Jory ainda está convalescendo. O Rodrigo fez o bola parada. O Rodrigo, ele, como repórter, antes do jogo, durante o jogo, bola parada, Rodrigo. Aí, depois o balanço final, Rodrigo. E ele se chamava. Então, assim, é uma mania de Oliveiras isso, tá? Boa tarde. Boa noite. E aí ele, Rodrigo, o que tá acontecendo aí? Daí, olha, aqui tá passando o jogador dele. Mas eu tava catando na internet alguma coisa vinculada a Hamburgo e eu descobri um livro, uma obra, Os Românticos de Hamburgo, que trata do São Pauli, né, que é o clube, a gente já tratou aqui no episódio, um dos primeiros episódios do Deu Liga, quem quiser saber mais, busque lá que tá bem legal, que trata dessa veia alternativa do São Paulo, né? Ele é o outro clube de Hamburgo e ele faz muito essa oposição ao Hamburgo. O Hamburgo seria o clube do pessoal da grana da cidade, do pessoal que trabalha, que tem empresas atuando no porto, que tem os armadores, enfim, é o pessoal que banca a cidade. E o São Paulo é o clube que faz oposição e é um clube muito aberto a tudo, a todos, a tudo e a todos. Né? Inclusive agora o São Paulo ele está colocando placas solares no estádio dele, ele vai adotar energia limpa e as placas solares ele encomendou com as cores do arco-íris. Então toda a parte de cima do estádio, em vez de ter uma cobertura, vai ter placas solares com as cores do arco-íris. Então essa é a veia do Hamburgo não, do São Paulo. E isso está retratado nesse baita livro, Os Românticos de Hamburgo. Infelizmente eu não tenho a capa aqui para mostrar para vocês, até porque eu não comprei ainda, mas já está na lista. Recomendo. Uma baita ideia. Futebol é uma viagem? E a viagem não poderia ser diferente, é para Hamburgo, a Não é Novo metrópole. Hamburgo? Não serve Novo Hamburgo. Então eu não posso falar muito. Só Mas conhece tem Novo Hamburgo. muito entretenimento em Hamburgo. Tem. Por exemplo, aqui a gente tem em Gramado o Minimundo. Sim. Lá tem uma espécie de Minimundo, mas em escala maior. Mais coisas para se olhar. Tem a igreja de São Michel. Tem, por exemplo, também o Altas Tunnel, que é um túnel subaquático que liga o bairro do São Paulo até uma outra parte da cidade de Hamburgo. Tudo por baixo do Elba. E não se molham? Não se molham. Para quem gosta de arquitetura, tem o prédio da Filarmônica de Hamburgo, que também é muito bacana, que é um prédio bem diferentão, assim, para quem gosta de arquitetura é uma boa pedida. Quem gosta, por exemplo, de Beatles, também pode ir para Hamburgo, tem muita... Faltou a gente dizer isso no episódio de São Paulo. Isso, tem muita coisa sobre Beatles lá, porque Beatles foi a primeira parada dos Beatles, Hamburgo foi a primeira parada dos Beatles ao saírem de Liverpool. Em 1960, eles passam um bom tempo em Hamburgo fazendo apresentações em locais pequenos, e aí eles vão ganhando locais maiores para se apresentar,
e aí depois vira uma febre europeia e uma febre mundial. E também, para quem gosta de culinária, é a cidade do hambúrguer. Por isso que o nome é... Hamburgo. Mas tem esse bairro onde fica o São Paulo, que é como uma cidade portuária, sempre teve muita prostituição. Onde tem porto, tem muita prostituição. E isso criou esse bairro, de um bairro degradado, ele foi resgatado. Ainda tem muita prostituição nesse bairro, mas virou meio que um point noturno. Então é um bairro com uma vida noturna muito intensa. Tem para todos os gostos. Se tu Então, quiser assim, ó, só tomar uma cerveja, tu vai. Se tu quiser tomar algo mais forte, tu vai. Se tu quiser, Tu vai. Calma. vai também. E tem os Beatles. Então, assim, quem gosta de arquitetura, cultura, entretenimento, música, é o lugar para se ir. Sabe que Possivelmente, o Paulo Brito, uma vez, ele participou dos Redação. Vou contar essa história. O Paulo Brito não vai se importar. Tá de óculos vermelhos, o Paulo Brito agora. Feito! Né? E aí o Paulo Brito... A bola saiu e O Paulo Brito... entrou por baixo. E saiu e entrou. E aí o Paulo Brito participava do Redação Sport TV. E o Novo Hamburgo tinha ganho do Grêmio. E aí o André Rizek, que apresentava na época, perguntou: por que Noia? O nome do Novo Hamburgo, né? E aí o Paulo Brito: o Noia, o grande Noia, o querido Noia. Tá, mas por que Noia? O Noia. Aí o André Rizek chegou uma hora, desistiu e disse assim: amanhã o Davi Coimbra vem, eu pergunto pra ele. Porque Noia é de Neuer, né? Neuer é porque Novo Hamburgo é como diz, Neuer Hamburgo. Neuer é novo em alemão e aí ficou Neuer, o Noia. Né? Embora o Chico Luz, nosso amigo, fizesse parte da torcida Paranoia. Paranoia, que o é Chico maravilhoso o nome de o Chico Luz, ele era torcedor do Sim, Novo eu Hamburgo. conheço o Chico Luz. E ele... Um grande abraço, Chico Luz. E ele fenômeno. participou da carreata de 8 carros quando o Novo Hamburgo foi campeão. Ele era o 8º carro. Não voltou Ele para organizou casa. tudo por e-mail. E ele era parte da torcida Paranoia. Paranoia é muito bom. Pô. Não, é muito Mas bom. Um abraço para a turma do Novo Hamburgo. Embora nesse momento ele seja muito mais identificado com a Aimoré. Sei. O Hamburgo daqui a Não pouco vou também poder vai ter uma Novo Hamburgo comprar Olimpíada. sapato. E o Hamburgo daqui a pouquinho também vai ter uma Olimpíada, Léo. Eles estão tentando ser sede dos Jogos Olímpicos de 36, 40 ou 44, que ia aparecer para eles. 36 tinha que ser em Berlim, né? Então. Mas é que pra ser tem que querer. E as tão- grandes cidades não querem mais. É esse só um dos você querer, que problemas. amanhã assim... E aí, por isso, eles vão inaugurar um novo estádio, que fica do lado, que seria um estádio da prefeitura do lado do Volkspark Stadium, que é o Mas estádio o estádio já é bom, do né? Hamburgo, que é um estádio que já tem capacidade para 50 mil pessoas. Ou seja, eles ampliariam o estádio do Hamburgo, que já recebeu o Copa do Mundo de 74, de 2006 também, bem do lado, assim, porque eles estão precisando de um lugar para receber shows também. E estão vendo que o estádio do Hamburgo, que foi inaugurado em 53, já não está dando conta de receber esse tipo de show mais. Porque é uma cidade rica e grande, né? Eu não vi a população de Hamburgo aqui, fiquei curioso, mas é uma cidade grande. E para ter um outro lugar de shows, né? Enfim. É porque o time não anda dando show, né? Isso. Tá bem Vamos ver a distante. população de E até Hamburgo quando aqui. subiu deu tragédia, eles invadindo o campo, 25 pessoas foram hospitalizadas. Ô, louco, viu o estado que ficou o gramado? Não, parecia Eles um- arrancaram a grama. potreiro, Ô, parecia- incrível. Parecia o gramado da arena quando vira a estação, sabe? E o do imagina se invadissem o da Arena, talvez resolvesse, Acabava e virava turf. né? Não é muita gente não, cara. Tamanho de Mas Porto Alegre. agora, sim. 1,8 mil. É claro que a Alemanha é uma população muito menor, mas Claro. 1,8 milhão de habitantes. Uma população... Agora, do jeito que ficou o gramado do Hamburgo, eles vão ter que ter tipo um craque da rodada para reconstruir esse gramado. Exato. O cara tem Então que eu ser vou craque. chamar. Ó, o Eu gancho. vou chamar. Chama. O craque da rodada que vai desfilar no estádio do Hamburgo, por favor. O MVP... Deixa pra vocês, né? Ah, o Eu errei Torrealba. tudo. Eu errei Torrealba. tudo na projeção do campeão da Liga dos Campeões. Uma coisa que eu posso me orgulhar é que eu acreditei em Desiré Doué. Eu queria que ele fosse titular. E ele não só foi titular, como foi o craque do jogo. 5-0 PSG, a maior goleada da final da Champions League. Um show dele, né? 2 gols, uma assistência. Saiu aplaudido lá de Munique. E que contratação fez o PSG, né? O low profile PSG venceu finalmente a Champions League com um cara de 19 anos decidindo. Então,
o trabalho do Luiz Henrique, que a gente mencionou no último episódio. Quem não ouviu, ouça, mesmo que já tenha vindo Não, no final. vale a Vai ver, vamos ver os nossos palpites furados também. Eu acertei pelo menos que o PSG ganhava, acreditei. Mas não achei que seria 5-0, né? Mas é o nosso craque da rodada e vai ser um craque pro futuro, né? 19 anos, vai jogar aí pelo menos uns 12 anos em alto nível. Ele é de descendência senegalesa? Se eu não me engano, ele é. É. descendência Eu senegalesa. acho que o pai dele é senegalês, se eu não me engano. Mas vai jogar Vai jogar pela França, pela óbvio. França. Imagina. A França que tá Dembélé, fraca, né? Mbappé, Mbappé, Doué, tem o Barcola também. Barcola, Não, mas aí já não Camavinga. rima, né? Esse aí vai ficar no É. banco por causa da Por isso falta que ele de é rima. reserva. É, mas o Dembélé, Barcola Doué. teve várias oportunidades. Pô, né? ele perdeu um gol ali que é absurdo. É. O ano passado, no Também. confronto também, ele perdeu. Mas a França, aliás, pra mim, a Espanha é que tá mais ajustada, mas a França é que tem mais potencial de Copa do Mundo. Tem muito jogador, e muito jogador jovem, e não para de produzir jogadores, né? Não para de lançar novos jogadores. Marfinense. Marfinense. Isso. Isso que eu fiz o texto sobre o cara, né? E eu escrevi Marfinense. É o Drog... E é isso que eu li e editei. É o Drogbinha. Lembra do Flamengo? Tinha o Drogbinha. Eu vi uma entrevista dele no Charla, ele tá voltando da Índia. Ele era rei lá na Índia. Se adaptou muito bem na Índia e tá voltando, que é um time do Brasil. Como é o nome dele? Não sei. Ele era Drogbinha, o atacante. Drogbinha. Mas que a Jana nos mate. Vamos lá, a produção é dela, que ainda não infartou, mas está quase. Janaína Uiri e Rafael Ramos. A técnica e edição de áudio é do Vitor Mira e do Vinícius Rodrigues. A sonoplastia é do mito, a lenda Paulo Fraga. Siga o Deu Liga na sua plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas na avaliação e ative o sininho, que aí tu recebe sempre uma notificação, sempre que tiver um episódio novo no ar. Também deixa o teu like, assina o canal de GZH, ativa a notificação, comenta lá. E a sugestão, que nem deu o... Deixa a sugestão, como deixou o @carloprato1, grande abraço, Legal. valeu pela parceria, né? E é assim que a gente constrói o Deu Liga, é para vocês e com vocês. Então, deixa a sugestão, deixa comentário, a gente, na medida do possível, responde. O Pedro Petrucci vai morar em Pelotas, vai seguir de moderador do nosso canal. A gente vai ficando por aqui, na semana que vem a gente volta, já fiquei sabendo que a pauta é o Mundial. Mundial de clubes, De clubes. Supercopa de clubes, Não o sabemos nome ainda. que você quiser. Mundialito. Enfim, É vai Copa, ser eles mundial. estão chamando de Copa do Mundo de clubes, né? Isso. Enfim, vamos esperar. Vamos fazer pra um ver bolão o que do vai Deu Liga, acontecer. né? Vamos Bolãozinho. fazer. Vamos fazer um Cinquentinha cada um. né? Então tá bom, Combinado. vamos lá. O que é, como diria um comentarista do Sala de Ação, o que é? Não vamos dizer, né? Não vamos precisa. dizer. Tchau, um abraço, fui.